Estar com Deus é uma decisão nossa. Andar com Deus é uma decisão nossa. E aí começamos a ver na Bíblia as características de uma pessoa que nasceu de novo, nasceu de Deus. Qual que era a primeira característica de alguém que nasceu de Deus, que nasceu de novo? Quem lembra? A primeira das 7, são 7. A pessoa deve viver praticando a justiça. O que é praticar a justiça? Fazendo aquilo que é certo. O modo de vida dela, em todas as circunstâncias, ela sempre deve procurar fazer aquilo que é certo, mesmo que em algumas situações, aos olhos humanos, ela esteja sendo o que mesmo? Aos olhos humanos, prejudicada. Às vezes, aos olhos humanos, se eu for fazer aqui o que é certo, eu vou ser o quê? Prejudicado. Mas é isso que é o certo aos olhos de Deus? Então quem nasceu de Deus vai fazer o que é o quê? Certo. Quem nasceu de novo vai fazer o que é certo. A gente ainda aprendeu, porque o Senhor sempre fez o que é certo, Ele sempre faz o que é certo. Segunda característica de uma pessoa que nasceu de novo, nasceu de Deus, qual foi? Qual é? Ela não tem o hábito de pecar, ou seja, de cometer os erros contra Deus. Ela aprendeu que aquilo não agrada a Deus, ela sabe que não agrada a Deus, e mesmo assim, ela vai lá e faz de novo. E depois, faz de novo. O que essa pessoa tem? O hábito de errar. O hábito de pecar contra Deus. A pessoa que tem esse hábito, ela não nasceu de novo. Ela não nasceu de Deus. Bispo Paulo, mas como que eu sei que algo é errado, que não agrada a Deus, que é pecado? Lembra, pecar é fazer aquilo que é errado diante de quem? De Deus. Como é que eu sei? Lendo a Bíblia. Está aqui. Se a Bíblia está dizendo que isso está errado diante de Deus, então eu não vou fazer isso. Ou eu não deveria fazer isso. A partir do momento que eu nasci de quem? De Deus. Eu nasci de novo. Essa foi a segunda característica. A terceira de uma pessoa que nasceu de Deus, qual é a terceira? Ela tem o amor de Deus dentro dela, porque quando ela nasce de Deus, ela recebe o amor de Deus. Lembra que a gente leu isso? Então ela tem aquele amor chamado amor ágape, que é o amor incondicional. Por quem? Por toda a humanidade. Não importa a cor, raça, gênero. Então você percebe comigo, por exemplo, olha onde que a gente vai chegar, hein? Você percebe comigo, por exemplo, que não cabe na vida de alguém que nasceu de Deus, nasceu de novo. Olha onde que eu vou tocar agora, hein? Não cabe essa pessoa, por exemplo, odiar alguém porque a ideia sexual desse alguém é diferente da dela. Mas quantas pessoas que dizem por aí serem de Deus e odeiam alguém por causa da ideia sexual dela?
Quantos por aí dizem que nasceram de Deus e odeiam alguém por causa da cor da pele da pessoa? Desprezam por causa da cor da pele da pessoa, ou por causa da região aonde a pessoa nasceu. Então olha onde que nós estamos chegando. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus falava com os judeus, tratava os judeus com amor. O que você vê na Bíblia? Sim ou não? Mas quando ele encontrava, por exemplo, com os cananeus, ele tratava com amor também? Tratava ou não tratava? E quando ele encontrou com a mulher samaritana, tratou com amor também ou não tratou? Tratar com amor não significa concordar com o pecado. Não é isso. Eu posso e devo amar a todos. É bíblico. Isso é uma característica de alguém que nasceu de quem? De Deus. Eu amo essa pessoa e posso também e devo não concordar com aquele erro que ela comete. Não ser alguém que apoia a prática daquele erro. Quando é que eu mostro que eu concordo? Quando eu apoio. Quando eu digo, não, tudo bem, isso é legal. Aí eu estou concordando, eu estou apoiando. Agora eu posso amar, eu posso querer o bem dessa pessoa, eu posso sempre estender a mão para ajudar e ao mesmo tempo dizer, estou aqui te ajudando. Então você me apoia nisso aqui? Não te apoio não. Ué, mas você não está me ajudando? Eu estou te ajudando porque você é uma pessoa criada por quem? Por Deus. E Deus me ensinou e me colocou em mim o amor por todos. Então eu não estou te ajudando, não estou querendo o seu bem porque eu apoio isso daí que você está me perguntando. Não. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Que tem pessoa que já diz que quando você ama, você está apoiando. Não, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas não podemos deixar de amar, porque a pessoa tem uma ideia ou algo, uma origem diferente da nossa. Porque se deixo de amar, o amor de Deus não está em mim. E se o amor de Deus não está em mim, eu não tenho a característica de alguém que nasceu de Deus. Então, eu ainda não nasci de novo. Quarta característica de alguém que nasceu de novo, nasceu de Deus, qual foi? Crer que Jesus é o Cristo. Olhar para Jesus como o Cristo. Servir a Jesus porque Ele é o Cristo. Esquecer essa religiosidade de crer em Jesus porque Ele cura, porque Ele liberta, porque Ele faz milagres. Tira isso de você. Se você não tiver essa característica de olhar para Jesus como o Messias, por que eu devo procurar Jesus? Por que eu devo entregar minha vida para Jesus? Por que eu devo aceitar Jesus como o Senhor da minha vida? Sempre tem que ser com essa visão, porque Ele é o Cristo. Porque quando você tem essa característica de crer em Jesus como o Cristo, independentemente se Ele fizer algum milagre por você ou não, você nunca vai deixá-lo. Porque você não o aceitou pelo que Ele pode te dar materialmente. Você o recebeu porque Ele é o único caminho da salvação para a sua alma. Você vê Ele como Redentor, como o Cristo,
como o Salvador, como o Messias, um ungido de Deus. Essa é a quarta característica de uma pessoa que nasceu de novo, nasceu de Deus. Então significa que numa simples conversa com um crente, uma simples conversa, que você joga 2 sementinhas, você já consegue perceber se aquela pessoa é nascida de Deus ou não. Pode ser crente, eu não estou dizendo que ela não é crente, mas aqui o assunto que nós estamos abordando é o novo nascimento. Quinta característica que nós aprendemos de alguém que nasceu de Deus, nasceu de novo, qual foi? Aquele que ama o Pai, que Pai? Deus, também ama os filhos que foram gerados dele. Então agora já não é mais aquele amor por toda a humanidade, já é algo especial pelos irmãos em Cristo Jesus. Aí é onde entra toda aquela situação que aprendemos aqui na última semana, onde não cabe no meio daqueles que nasceram de Deus a pessoa querer o mal do irmão em Cristo, querer ver a derrota do outro, a destruição, perseguir. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz: se alguém entre os irmãos te perseguir, faça o quê? Quem lembra? Ore por ele. Que mais? Abençoe ele. Olha que coisa, hein? Não amaldiçoe, porque é aí que você mostra que você não é igual a ele, porque a atitude dele está mostrando que ele ainda não nasceu de quem? De Deus. Aí se você rebate, aí você está dizendo o quê? Nós dois ainda não nascemos de Deus. Mas se você faz diferente, aí a Bíblia diz que você vai amontoar brasas vivas na cabeça daquela pessoa. Você vai mostrar que você nasceu de novo. Você nasceu de Deus. Essa foi a quinta característica que nós aprendemos. São quantas mesmo? Quantas? E tem um detalhe interessante: ou é 7 ou é nada. Nas coisas de Deus não tem meio termo. A Bíblia Sagrada diz lá em Apocalipse que quando a pessoa é morna, o que é uma água morna? Está no meio do caminho, né? Não tem a temperatura que você quer, mas ao mesmo tempo também não está gelada. Quando é morna, o que o Senhor diz? Que tem vontade de quê? Vomitar. Então não tem espaço. As características de quem nasceu de Deus, se a pessoa nasceu de Deus, ele tem as 7. Se a pessoa nasceu de novo, tem as 7. Se está faltando, ela percebe assim: olha, eu tenho 2 assim e tal. Não, você melhorou, mas ainda não nasceu de quem? De Deus. Porque na hora que nascer, vai ter as 7. Vamos ver a sexta? Sexta característica de quem nasceu de novo. Lá em 1 João, capítulo de número 5, versículo 3. Essa daqui é muito interessante, muito forte. Tudo é muito forte. Veja o que está escrito: amar a Deus significa o quê? Obedecer a seus mandamentos. Agora, olha que interessante. Lê aí para mim agora a continuação. Lê de novo.
Então quer dizer que a Bíblia está afirmando que amar a Deus significa obedecer os mandamentos dele. E afirma que os mandamentos de Deus não são difíceis. Eu vou fazer uma pergunta para você. Obedecer os mandamentos de Deus é difícil ou não é difícil? E aí, é difícil ou não é difícil? Agora ficou a maioria calado porque a Bíblia está dizendo que não é. Aí a pessoa está, como é que eu falo que é? Como é que eu digo que é? Seja sincero, rasga, bota para fora. Obedecer os mandamentos de Deus é difícil ou não é difícil? Hã? Se é difícil, por que que a Bíblia está dizendo que não é difícil? Ah, meu Deus do céu, parece até que você me ouviu falando isso. Porque obedecer os mandamentos de Deus sempre vai ser difícil para quem ainda carrega a natureza humana. Mas quando a pessoa nasceu de Deus e o que existe nela agora é a natureza de Deus, não tem dificuldade. Ela foi gerada por Deus. Olha o exemplo que eu vou dar para você, presta atenção, presta atenção. Digamos que a pessoa lá, o rapaz ou a moça, nasceu numa casa, numa família, aonde ali tem muitas regras. Então, desde pequenininho, de bebezinho, criancinha, ela cresceu debaixo daquelas regras. E aí ela chega ali na idade dos 17, 18 anos, e ele tem um primo. E o primo nasceu em outra casa. E lá na casa do primo, não tem nada daquelas regras que tem na casa dele. Não, lá na casa do primo é tudo. Cada um faz o que quer, do jeito que quer e por aí vai. Aconteceu do primo precisar ir morar lá na casa do outro lá. Precisou, sei lá, estudo, faculdade. Precisou de ir morar. Aí ele vai chegar lá. Quando ele vê as regras daquela casa, ele vai achar aquelas regras difíceis? O que você acha? Vai ou não vai? Vai! E ele vai dizer para o primo: primo, você não acha essas regras difíceis, não? O que você acha que o primo vai responder? Não. Porque ele está acostumado com aquilo desde quando ele... Presta atenção, ele está acostumado com aquilo desde quando ele... Então, se eu nasci de Deus, eu estou acostumado com os mandamentos de Deus. Não são difíceis. Se eu acho os mandamentos de Deus difíceis, já tem uma indicação forte que eu ainda não nasci de Deus. Porque Deus está afirmando. Você concorda comigo que tudo que Deus fala é verdade? Ou você acha que Deus mente? Tudo que Deus fala é verdade. E a Bíblia não é inspirada por Deus? Não é o Espírito de Deus usando ali as pessoas para escrever? Então não é a palavra de Deus? Então, se Deus está dizendo que os mandamentos dele não são difíceis, é porque não são. Para quem? Para quem nasceu dele. Já está acostumado com aquilo. Não tem problema com aquilo. É por isso que é importante a gente estar aqui no culto de domingo, o culto de louvor a Deus, o culto de avivamento e salvação. Porque vai abrindo o nosso entendimento, a nossa visão.
Então eu vou voltar ali, ó. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Versículo 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus faz o quê? De novo. Pois todo aquele que é nascido de Deus faz o quê? Vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Então essa é a sexta característica de quem nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus nunca tem problema para vencer o mundo. Não. Quem nasceu de Deus, ele vence o mundo. Este mundo que nós vivemos nele, a Bíblia nos ensina, nos informa que este mundo é um sistema projetado pelo maligno. Ele é um sistema projetado justamente para corromper o ser humano. Justamente para afastar o ser humano de Deus. O sistema idealizado por Satanás, ele vai induzindo as pessoas a se afastarem de Deus. Então, quem nasceu de Deus, vence o mundo. Ele não se deixa levar pela indução do mundo. Porque ele nasceu de Deus, a natureza que está nele é a de Deus. Ele não tem dificuldade para dizer isso, não. Isso não pode entrar na minha vida. Isso não vai fazer parte da minha vida. Porque ele nasceu de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 19. Aqui no capítulo 5 mesmo, versículo 19. O que está escrito aqui, ó? Sabemos que somos o quê? Filhos de Deus. E que o mundo inteiro está aonde? Está onde? Viu que o mundo todo está sob o controle do maligno? Viu que o sistema está na mão dele? Está na mão dele. Quem aperta os botõezinhos é ele. Deixa eu apertar o botãozinho ali daquela porta abrir agora. Piu. A porta abre. Piu. Deixa eu apertar o botãozinho ali daquela rua fechar. Piu. A porta fecha, a rua fecha. Todo o mundo está sob o controle dele. Os governos estão sob o controle do maligno. Por isso que a gente vê tanta corrupção, avareza, falta de amor, porque não existe o amor de Deus no coração daqueles que fazem parte do sistema do mundo. Está sob o controle dele. Olha aqui em 1 João 2,15. 1 João 2,15. O que diz? Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Se o amor do Pai não está em mim, significa que eu ainda não recebi aquele amor ágape. Terceira característica de quem nasceu de Deus. Se eu não recebi, é por quê? Porque eu não nasci de Deus. E por que talvez eu não nasci ainda de Deus? Porque eu amo o mundo. E o mundo está controlado,
O sistema foi idealizado por quem? Pelo maligno. Bispo Paulo, então não dá para viver assim com Deus e envolvido assim com alguma coisinha do mundo? Não dá. Tiago 4 fala isso, 4:4, Tiago 4:4. O que Tiago diz para nós? Adúlteros não percebem o que? Lê para mim, não percebem o que? Que a amizade com o mundo os torna o que? Inimigos de Deus. Lembra, o sistema do mundo está na mão de quem? Do maligno. Está na mão dele. Então, quando eu tenho amizade com alguma coisa desse sistema, eu automaticamente me torno inimigo de Deus. Não tem como o nascido de Deus viver em comunhão, não estou dizendo que não deva amar, antes de viver em comunhão com aqueles que pertencem ao mundo. Não tem como. É impossível. Então, repito, se desejam, lê lá, vai. Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. A pergunta é: você quer ser amigo de quem? A escolha sempre vai ser sua. Sempre vai ser sua. Eventualmente, claro que é uma forma de expressão. Eu sempre solto uma frase aqui, as pessoas ficam assim meio me olhando. Quando eu digo assim: eu não sou amigo de ninguém não tenho amigo nenhum. As pessoas falam: nossa, o bispo é arrogante, é orgulhoso. Não é amigo de ninguém, não tem amigo nenhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu tiver que fazer uma escolha entre agradar a Deus e agradar a qualquer pessoa que seja, eu vou escolher sempre agradar a Deus. E é isso que cada um de nós devemos carregar. Porque o dia que eu quiser ser amigo do mundo, eu vou me constituir, vou me tornar inimigo de quem? De Deus. De Deus. Então eu e você temos que ter isso dentro de nós. Quem nasceu de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Quando o mundo vem com aquelas propostas, quando o mundo vem com aquelas seduções, com aquelas coisas, ele vence o mundo. Porque ele nasceu de Deus, a natureza que está dentro dele é a natureza de Deus. Ele vence. E ele não tem dificuldade para obedecer o quê? Os mandamentos de Deus. Eu me lembro de Josué, o Josué da Bíblia. Ele não tinha dificuldade para obedecer os mandamentos de Deus. Deus falava: pega essa cadeira, bota em cima daquela televisão. Ele pegava a cadeira e botava em cima da televisão. Mas, bispo Paulo, é difícil botar a cadeira em cima da televisão. Difícil para quem não nasceu de Deus. Estou dando um exemplo aqui. Ele não via dificuldade. Ele falava: Deus está dizendo que é assim, vou lá e com alegria vou fazer. Porque a natureza dele era diferente. Eu costumo dizer, pessoal, e é bíblico isso, é bíblico, que um dos pontos
mais fáceis de você descobrir se uma pessoa realmente está em comunhão com Deus ou não, é você observar se ela tem facilidade para obedecer ou não. Se você olha e vê que a pessoa tem facilidade, disposição para obedecer, ali você já tem uma indicação fortíssima que aquela pessoa tem uma comunhão muito grande com quem? Com Deus. Por quê? Se ela tem facilidade para obedecer, significa que ela sempre vai estar obedecendo também os mandamentos de quem? De Deus. Agora, quando você vê uma pessoa que ela tem dificuldade para obedecer alguma coisa, pode saber que aquela pessoa ainda está precisando amadurecer muito para chegar ao ponto de ter comunhão com quem? Com Deus. Porque se ela tem dificuldade para obedecer coisas terrenas, imagina obedecer os mandamentos de Deus. Porque Deus você não vê, Deus você não ouve, Deus você não toca. Quando você obedece a algo que Deus fala, você está fazendo isso completamente pela fé. Você está fazendo algo para alguém que você não vê, não toca, não ouve. Entenda o que eu vou dizer, presta atenção, hein? Não tenha malícia, entenda. É como se você estivesse fazendo algo para alguém que não existe. No raciocínio humano. Por isso que eu disse, tudo que nós fazemos para Deus, fazemos pela fé, porque cremos que Ele existe. Mas é como se você estivesse fazendo algo. Agora, como que você vai obedecer a alguém que você nunca viu, nunca tocou, nunca ouviu, se você tem dificuldade para obedecer quem você vê, quem você toca, quem você ouve? Não tem como. Por isso que quando a pessoa nasceu de Deus, a natureza que está nela é de Deus, ela não tem dificuldade para obedecer os mandamentos de quem? Porque existe uma sintonia. A palavra de Deus fala que o Espírito testifica, ou seja, a natureza que está em mim, nascido de Deus, testifica com a própria natureza de quem? De Deus. Então, conexão total. Quem nasceu de Deus vence o mundo, vence o mundo, vence o sistema do mundo. Essa é a sexta característica de quem nasceu de Deus. Vamos para a sétima e última característica, lá no capítulo 5, 1 João, versículo 18. Essa aqui tem um monte de gente, mas muita gente, que tem uma interpretação equivocada. Tem gente até que deixa de buscar a Deus porque entendeu errado essa mensagem. Vamos lá, 1 João 5,18. O que diz aqui? Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. O que é o pecado? Fazer o que é o quê? Errado. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. O maligno não os toca. Como assim o maligno não os toca? Quer dizer que se a pessoa nasceu de Deus, o inimigo não pode tocar ela com um problema de saúde, correto? Se fosse assim, ninguém nasceu de Deus, então. Se esse o maligno não os toca,
fosse a pessoa nunca ter um problema familiar, então ninguém nasceu de Deus. Se esse o maligno não os toca, fosse a pessoa nunca ter uma dificuldade financeira, então ninguém nasceu de Deus. Porque todo crente, seja ele nascido de Deus ou não, todos vão sofrer com essas investidas do inimigo, sempre. Sempre. Então o que é que Deus está nos ensinando aqui? Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Para mim compreender, eu vou ter que ler um pouquinho mais. Vamos voltar no versículo 16. Vamos agora entender, ó. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, faça o quê? Ore por ele. Então, peraí, irmão cometer pecado que não leva à morte. Que irmão que está falando aqui? Igreja. Igreja. Então, se eu vejo um irmão meu da igreja, um irmão em Cristo, cometendo um pecado, cometendo um erro contra Deus, que não leva à morte, o que eu devo fazer? Orar por ele. E Deus dará vida a esse irmão que pecou, de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva o quê? A morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Então, o texto sagrado está dizendo para mim que existem duas classificações para o pecado, para o erro diante de quem? De Deus. Essas classificações se dividem assim: tem erros que não levam à morte, e aquele que não leva à morte eu devo orar pelo irmão, porque às vezes o irmão pecou, o irmão errou, e aí como que o irmão fica se sentindo? Como? Quando a pessoa erra diante de Deus, como é que ela fica? Ela fica mal, ela fica triste, ela fica envergonhada, ela fica constrangida, ela fica sem força, ela fica desanimada. O que ela precisa? De oração. Está escrito lá, ó, para que Deus dê vida a esse irmão, Deus levante ele, Deus dê força para ele se levantar, se renovar e voltar-se para Deus novamente. Mas o mesmo texto está dizendo para mim que tem pecado, tem erro que leva para onde? Para a morte. E João está dizendo, quando é pecado que leva para a morte, não digo que ore por ele. Por quê? Porque não tem o que fazer. A pessoa está cometendo um pecado que leva à morte, e a cabeça dela, a mente dela, não condena ela. Então, para que vai orar? Não vai adiantar orar, não vai ter efeito nenhum. Ela já está envolvida por aquela ideia e ela vai só se afundando. Não, ele está falando de classificação do pecado. O que leva à morte e o que não leva à morte.
morte, separação de Deus. Essa separação de Deus pode envolver a morte física? Também pode. Mas a essência ali está falando da morte espiritual. A morte espiritual. Como aconteceu com Adão. Adão cometeu um pecado que levou à morte. Onde está escrito na Bíblia que Adão se reconciliou, voltou para Deus, restaurou e por aí vai? Não tem. Mas se ele tivesse voltado para Deus, bispo, a Bíblia falaria, claro, não falou de Davi? Não falou de Miriam? Não falou de tantos outros que pecaram e depois voltaram para Deus? Calma, eu estou no primeiro versículo ainda. Ela quer a lista. Ela está querendo a lista. Quais são os pecados que levam à morte? E quais são os que não levam à morte? Mas essa lista não tem. Deus vai nos dar um pouquinho mais de luz ali. Amém? Vai nos dar um pouquinho de luz e já vai dar para a gente tirar as ideias, as conclusões daquilo que está na lista. Ok? Quem está entendendo? Então, nós estamos falando da 7ª característica de alguém que nasceu de quem? E qual é a 7ª característica? O maligno não os toca, correto? Aí eu voltei um pouquinho e começamos a aprender. Olha lá, ó, a história do Adão ali, Gênesis 2,17, ó. O que Deus falou para Adão? Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então aqui já está indicado que era um pecado que levava para onde? Vamos voltar lá no 1 João, vamos lá. Vamos lá, falei que vir no culto de domingo é maravilhoso. Quem falta, perde mesmo. Vai ficando cada vez mais distante do reino de Deus. Vai ficando. João, é 1 João 5,16 que a gente está. Então vamos lá. Se alguém vir um irmão cometer um pecado que não leva à morte, faça o quê? Ore por ele. E Deus o quê? Você sabe o que eu pensei aqui agora? Pensei, não vou continuar não, para todo mundo ir para casa e ficar a semana inteira pensando. Vamos lá, estou brincando. Ore por ele, e Deus dará a vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é o quê? Então, o que é fazer, praticar a justiça? Fazer o que é? E a injustiça? Então, toda vez que alguém faz algo que é errado diante de Deus, é um. Mas nem todo pecado leva à morte. Interessantíssimo isso, né? Nem todo pecado leva à morte. Versículo 18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege, e o maligno não. Aqui eu já cheguei na resposta agora. O Filho de Deus, o maligno não o toca. Em qual sentido? O maligno não consegue induzir, levar alguém que nasceu de Deus a cometer um pecado que leva à morte.
Não estou dizendo que o nascido de Deus não vai cometer falhas. Lembra que aprendemos que é bíblico? A Bíblia fala que todos somos pecadores. Mas o nascido de Deus, quando ele der as caneladas por aí, cometer as falhas, sempre serão falhas daquele tipo que não leva à morte. Que ele pode se levantar, que ele pode se aproximar de Deus novamente, que ele pode receber a salvação. Mas quando ele nasceu de Deus, o inimigo não consegue levar ele para o pecado que conduz à morte. Olha que interessante, que profundo isso. A Bíblia não nos traz uma lista, pecados que levam à morte, pecados que não nos levam à morte, mas nos cita duas situações que já dá para a gente ter uma noção de pecados que levam à morte. Primeira situação, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 3. Quem lembra da história de Ananias e Safira? Lembra da história deles? Quem não conhece vai ler em casa. Ananias e Safira fizeram um voto a quem? A Deus. Eles tinham uma propriedade, falaram que se vendesse, iriam dar aquele valor para a obra de quem? E aí venderam. E aí Ananias foi lá levar, mas ele tinha levado só uma parte, certo? Vamos ver o que aconteceu no versículo 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu. Para quem? Para o Espírito Santo, quando guardou a parte do quê? Do dinheiro para si. Continua lendo comigo. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E, depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas para Deus. O pecado que levou Ananias à morte não foi reter parte do valor, foi mentir para Deus. Então aqui nós já sabemos um tipo de pecado que não adianta orar pela pessoa. Quando a pessoa acha que pode mentir para Deus, enganar a Deus, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não soubesse das coisas, Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que está dentro de você, de mim. Ele sustentou algo ali mentindo para Deus, como se Deus não tivesse visto o que aconteceu. Não tivesse visto. E quantas vezes muitos crentes têm mentido para o Espírito Santo, têm mentido para Deus. É isso que a gente entende muito naquele aprendizado de confessar os pecados. Quem confessa está dizendo a verdade para Deus.
Porque ele tem dentro dele o seguinte entendimento: Deus sabe de tudo. Deus já viu tudo, não adianta eu querer sustentar uma coisa como se eu pudesse enganar a quem? A Deus. Ele mentiu. Pode ver que Pedro falou primeiro: você não mentiu, você mentiu para o Espírito Santo. Depois falou: como que você pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, você mentiu para Deus. E olha o versículo de número 5. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Então veja que a morte dele foi tanto espiritual quanto física. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. O que tinha acontecido? Ananias morreu. E morreu por quê? Mentiu para o Espírito Santo. Então, todo mundo já começou na igreja a viver com aquele temor. Rapaz, de vez em quando a gente dá umas caneladas por aí. Mas mentir para o Espírito Santo, mentir para Deus é morte na certa. É morte. E ele sustentando a mentira. Pedro pergunta para ele, está lá no versículo 1. Você vendeu por tanto, Ananias? Olha lá, versículo 2, perdão. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro pergunta. E lembra que Pedro, sempre cheio do Espírito Santo. Então eu já sei que um dos pecados que está lá naquela classificação que leva à morte é o quê? Mentir para o Espírito Santo. Mentir. Aí eu começo a lembrar do Adão. Adão! Você comeu lá do... foi a mulher que o Senhor me deu. Como se pudesse enganar a quem? A Deus. Como se tivesse sido uma coisa escondida pela mulher, sabe? A mistura ali, me enganou. Quem nasceu de Deus, o inimigo não consegue fazer isso aqui com ele, não. Não leva ele a esse pecado, não. Não. Não consegue. Quem nasceu de Deus, o inimigo não consegue levar ele a mentir para o Espírito Santo. Não consegue. O inimigo pode até tentar sugerir, ele fala: você está arrependido, rapaz? Oh, Deus, me perdoa, eu fiz isso mesmo, Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus. Ele tem temor a Deus, porque a natureza dele foi gerada por quem? Por Deus. Agora você vê que tem pessoa que chega ao ponto de dizer assim: pelo Espírito Santo, eu estou dizendo que foi assim. Quem nasceu de Deus não precisa dizer esse negócio de pelo Espírito Santo. Eu juro, pela minha salvação. Quem nasceu de Deus, ele não vai estendendo para essa mentira diante de Deus, não. Então guarde isso. Segunda situação que a Bíblia nos cita, a Bíblia nos cita duas diretamente, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28. É aquela mensagem da ceia do Senhor.
É a segunda mensagem que a Bíblia nos mostra de um pecado que leva para a morte. Olha o que diz o texto sagrado. Portanto, façam o quê? Examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois, se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Vamos entender. O cálice, o suco da uva, o vinho, ele representa o quê? O sangue de Jesus. Então, no contexto da Santa Ceia, ele simboliza a comunhão com quem? Com Deus, com Cristo. O suco da uva, o cálice, simboliza a comunhão com Deus. E o pão, ele representa o quê? O corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, biblicamente falando? A igreja. Então, comer do pão na ceia simboliza a comunhão com o quê? Com a igreja, com o corpo. O suco da uva, a comunhão com Deus. E o pão, a comunhão com a igreja. E aqui está dizendo, pois, se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar, honrar o quê? Honrar o quê? O corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Se eu participo da ceia do Senhor sem honrar a igreja, eu estou comendo e bebendo julgamento contra mim mesmo. O que é honrar? Já viu quando uma pessoa começa a fazer tudo errado na vida dela e o pai em casa fala, você é a desonra da nossa família? Você desonrou a nossa família? Você desonrou o nome da nossa família? Então o que é honrar? O que é honrar? Fazer as coisas que levam a boa fama, o bom nome, isso é honrar. Fazer aquilo que é certo, que é bom, para que o corpo seja bem visto. O que é desonrar? Ter uma conduta reprovada, onde a conduta daquela pessoa na vida dela por aí vai fazer com que o corpo seja mal visto. Isso é desonrar. Então o texto sagrado está dizendo que se eu comer do pão ou beber do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Versículo 30. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Outras versões bíblicas diz ali, olha lá, é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram.
Então aqui eu encontro um outro pecado que leva à morte. Quando uma pessoa faz parte da igreja, ela participa da ceia do Senhor e ela está sempre desonrando o corpo de Cristo. Então eu tenho uma referência: mentir para quem? Para o Espírito Santo, para Deus, e desonrar o corpo de Cristo, estando participando das coisas sagradas e continuar agindo de uma forma que traz vergonha para o corpo de Cristo. O inimigo não consegue levar alguém que nasceu de Deus para esse pecado. Porque quem nasceu de Deus, ele tem essa consciência: rapaz, eu tenho que procurar viver uma vida que honre o corpo de Cristo. Eventualmente posso cometer falhas, vou cometer falhas. Mas nunca são falhas que levam à morte. Por isso que a sétima característica de quem nasceu de Deus é essa. Está lá no versículo 18, 1 João 5,18, finalizando aqui. Diz assim: sabemos que os nascidos de Deus não vivem aonde? No pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. O maligno não consegue levar um nascido de Deus ao pecado que gera a morte. Bispo Paulo, eu tô nesses pecados que gera a morte, Bispo Paulo. Meu Deus, e agora? Irmão, por que não adianta orar? Porque se a pessoa não muda a forma de pensar dela, Deus não vai obrigar. Mas a própria pessoa pode mudar. A própria pessoa, ela pode mudar. Tem muita gente que fica orando, pedindo a Deus pela vida de pessoas que não querem mudar a forma de pensar. Ah, Deus abençoa fulano, abençoa ele, Jesus. É por isso que ele continua sendo aquilo dali. Você sempre ora pedindo a Deus para abençoar, ele não vai mudar nunca. Nunca. Quando você deixar de orar pedindo a Deus para abençoar, pode ser que ele pare para quê? Para refletir e mude. Mas enquanto a vida dele está sendo o quê? Abençoada, ele vai refletir quando? É igual ladrão. Já viu o ladrão refletir enquanto ele está roubando e está dando certo? Não. Ele vai continuar roubando. Porque na cabeça dele está tudo o quê? Certo. Ainda diz: Deus está me abençoando. Fui ali hoje fazer um negócio, deu certo. É isso que João está ensinando. Aqueles que cometem pecado que leva à morte, não digo que ore por eles, não. Agora, aqueles que cometem pecados que não levam à morte, ore por eles. Porque às vezes ele cometeu um vacilo e ele está derrubado. Ele está sem força para se levantar. Ele está sem coragem para voltar para a igreja. Ore por ele, ajude ele. Estenda a mão para ele. Ele só precisa ali da força de Deus. Quem nasceu de Deus, o inimigo não consegue levar para o pecado que gera a morte. E se algum de nós está nessa situação aqui, a saída é nascer de novo. E no domingo que vem, depois de toda essa pancada,
eu quero começar a segunda etapa desse aprendizado com você. Interessante que ia terminar aqui. Mas o próprio Espírito de Deus falou ao meu coração. Comentei isso domingo passado. Eu quero falar. Agora nós vamos começar com Bispo Paulo. Eu ouvi tudo isso aí agora. Como é que eu faço? Eu quero nascer de Deus. Eu quero nascer de novo. Então nós vamos começar a aprender aqui qual é o processo para que nós venhamos nascer de Deus. A Bíblia ensina, tem um processo. Só que você sabe que todo processo tem o quê? Todo processo tem as pancadas. E essas pancadas somos nós quem vamos ter que nos dar. Todo processo. Já viu um processo de formação de um militar? Irmão, tem gente que no segundo dia vai embora. Quer dizer, o processo de aprovação já é terrível. Outro dia um conhecido estava falando que o filho dele se inscreveu aí, passou na prova escrita, o negócio todo, aí chegou na prova de aptidão física, primeira coisa, mandou todo mundo para barra livre. Diz ele que o filho dele não conseguiu fazer 3, tinha que fazer só 10, para continuar. Não passou. O processo exige de nós. Em todo processo na nossa vida nós temos que querer muito. Então nós vamos começar aqui domingo que vem a segunda etapa do novo nascimento. Qual é o processo que eu tenho que aplicar em minha vida para que eu possa nascer de Deus? O que eu tenho que fazer, Deus? Como é que é? É assim? Então tá bom, eu vou fazer assim. Eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero ter comunhão com Deus. Então vai ser maravilhoso. Quando eu digo assim, tem pancada, é porque tem coisas que a gente vai ter que mudar em nós. Vai ter coisas que a gente vai ter que abrir mão. Vai ter coisas que a gente vai ter que se desconectar. Mas isso tudo vai transformar o nosso coração, a nossa mente. Quem entendeu? Primeira característica de quem nasceu de Deus: pratica a justiça. Segunda, não tem o hábito de viver no pecado. Terceira, o amor de Deus está nele, o ágape. Quarta, crê que Jesus é o Cristo. Quinta, ele ama as pessoas que foram geradas por Deus, os irmãos em Cristo. Sexta, o nascido de Deus vence o mundo. E a sétima, o nascido de Deus, o maligno não toca. Se eu guardei, você também pode guardar.